Todos, abra sua Bíblia, por gentileza, Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 8, aleluia. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 8. Depois de um mover desse, o que os mestres fazem, pastora Adriana, homem? Depois de um mover desse, o que os mestres fazem? Sobe-se. Amém. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 8. Quantos encontraram, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor: e ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Quantos querem receber mais pães para os seus cestos? Diga glória a Deus. Eu quero usar os minutos que estão disponíveis para este momento para falar sobre as lições que nós aprendemos a respeito das coisas que Jesus mandou o João escrever. Eu quero dizer que coisas peculiares que essa igreja passa para nós, que tem muito a ver com o nosso dia de hoje, porque tudo que Jesus está mandando João escrever aqui não tinha somente a ver com aquela igreja local, mas tem muito a ver também com a nossa própria vida nos dias de hoje. E eu quero falar aqui sobre 8 segmentos trabalhados em 2 caminhos. 8 segmentos trabalhados em 2 caminhos. O primeiro caminho é o que isso tinha a ver com aqueles crentes que estavam na cidade de Esmirna. E o segundo caminho é o que isso tem a ver com a minha vida nos dias de hoje. O primeiro segmento que eu quero usar aqui é sobre o destinatário, porque Jesus vai liberar uma mensagem, e esta mensagem das 7 igrejas que ele vai propriamente mandar João escrever, tem um destinatário. E quem é o destinatário desta carta que eu li? O destinatário é o anjo da igreja e a cidade no qual essa igreja estava inserida. Quem está mandando escrever esta carta é alguém que conhece a realidade de todas as igrejas, porque João vê 7 cartiçais, e no meio desses 7 cartiçais, um homem com a sua veste completamente reluzente, com um cinto no peito, com um cinto de ouro, porque este homem é aquele que estava andando no meio daqueles 7 cartiçais, porque Jesus ele sempre foi e sempre será o dono da igreja. Aleluia. Igreja não tem dono. A igreja não tem dono terreno. O dono da igreja sempre foi o Senhor. Ele está mandando João escrever. E Jesus tem o total conhecimento de quem estava lá, da situação do povo que estava lá. Qual é o segundo segmento que eu quero destacar aqui ainda nesse versículo de número 8? O segundo segmento é o remetente, porque o próprio remetente vai fazer uma descrição de quem ele é. Quem era o remetente? Quem é esse que envia a carta, que envia a mensagem, que manda João escrever? É o próprio Jesus. E ele se apresenta como o primeiro
e o último, aquele que foi morto e reviveu. Isso nos dá uma alusão ao quê? A esse que está mandando esta mensagem, a esse que está fazendo com que João pudesse escrever. Ele é alguém que é responsável pela mensagem que João está escrevendo. É por isso que João não precisa ter medo, não precisa temer escrever tantas mensagens a essas igrejas. Por quê? Porque ele só é aquele instrumento que Jesus vai usar. João tem a pena e João tem o papel, mas o remetente tem a autoridade da mensagem. Aleluia! Eu vim alertar profetas de Deus para que você não tenha medo de nada que o Senhor te confie, porque você pode ter a caneta, você pode ter o papel, mas o dono da mensagem garante tudo aquilo que ele manda você entregar. É por isso que profeta não pode ser intimidado por nada. E existem alguns instrumentos intimidadores andando por aí, querendo se assentar nos primeiros bancos, olhar bem nos nossos olhos, pensando que profeta vai temer a mensagem que ele tem para entregar. Mas profeta que tem intimidade sabe, a mensagem não é minha, a mensagem tem um remetente. Não sou eu que estou falando porque eu quero. Se eu falasse aquilo que eu quero, meu Deus, talvez ninguém queria nem me ouvir. Mas porque nós falamos aquilo que Jesus manda, porque nós falamos aquilo que Jesus entrega, é que o ministério profético está de pé até hoje. Não tenha medo, não se intimide. Regue a sua intimidade com o Espírito, porque muitas das vezes a mensagem que Deus te manda entregar não vai trazer a entonação que o ambiente está. E a gente se pergunta: Senhor, será que é isso mesmo? Porque está todo mundo alegre, está todo mundo tão cheio, está todo mundo transbordando, mas o remetente conhece o que está por dentro. O remetente conhece os 4 cantos da casa. O remetente conhece tudo que está obscuro aos olhos do homem. Por isso, quem está escrevendo não pode ter medo da mensagem que está recebendo, porque aquele que manda entregar é aquele que tem completa autoridade. Ele se responsabiliza pela mensagem. Jesus se responsabiliza pelo conteúdo. Por que que ele está se apresentando para a igreja de Esmirna como aquele que foi morto e reviveu? Porque ele sabe muito bem do peso da perseguição que aquela igreja estava passando. E se tem uma coisa que crente maduro precisa entender rápido, é aceitar as feridas de Cristo. Porque enquanto você não aceitar as feridas de Cristo, você vai pensar que o que você passa, ninguém mais no mundo passa, só você está passando. E se você olhar bem, tem muita gente passando coisas piores do que você. E se você não encontrar ninguém que passe nada pior do que você, deixe olhar para as feridas do Cordeiro, que foi morto, mas ao terceiro dia, Jesus voltou à vida. E é por isso que ele está dizendo: João, escreve para Esmirna, essa igreja vai precisar olhar para mim. Porque se no dia da perseguição, você não olhar para Cristo, você mingua, você murcha, você morre, você para, você estaciona, você quer entregar tudo, você desanima. E eu vim te dizer nesta tarde, Jesus está aqui, está dizendo: olhe para as minhas feridas. Eu fui humilhado, eu fui desprezado, eu fui caluniado, eu fui mal compreendido, mas eu venci todas as tentações. Pode olhar para mim, que eu farei você vencer também. Ele é o remetente que se apresenta como aquele que sofreu. E a Bíblia diz que em Hebreus capítulo 2, versículo de número 17, pelo que convia que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote,
naquilo que é de Deus para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que estão sendo tentados. Sabe o que isso significa? Jesus não é indiferente às suas tribulações. E nós precisamos aceitar isso imediatamente. Qual é o terceiro segmento? O terceiro segmento é uma afirmação categórica daquilo que Jesus conhece de suas igrejas. Porque ele está dizendo no versículo de número 9: eu sei as tuas obras. Conheço a tribulação que vocês passam, sei de sua pobreza. Aí ele dá uma afirmação contraditória ao que eles estavam passando. Ainda que vocês sejam ricos. Jesus, ele é tão tremendo, porque ele está entregando uma mensagem para aquela igreja. Ele está dizendo exatamente isso. Eu já vi o que vocês passaram. E não importa se ninguém sabe o quanto você está passando. Não importa se ninguém sabe o nível do que você já enfrentou para estar aqui. E aí eu quero liberar uma palavra para você nessa tarde dizendo: não aproveite o seu tempo dizendo daquilo que você passa. Fique tranquilo, porque Jesus já sabe o nível das batalhas que você está enfrentando. Então você começa a andar por aí de cabeça erguida, bem arrumada, bem penteada, bem calçada, bem cheirosa, bem limpinha, porque você não precisa do padecimento de ninguém. Porque Jesus te assegura no meio da tempestade. Jesus te assegura no meio da tribulação. Ele está dizendo: eu conheço as tuas obras. Eu conheço a tua tribulação. Tribulação aqui é pressão, opressão. E eu acho engraçado que Esmirna, o nome Esmirna, significa mirra. Porque às vezes Deus permite que a gente seja caluniado. Porque às vezes Deus permite que a gente passe por tempestades. Porque alguém precisa sentir a essência do que está dentro de você. E tem gente que só exala o bom cheiro quando ele passar pelo tempo da opressão. Se tem uma coisa que me irrita, é eu perceber que Satanás está querendo me oprimir. Aí eu não dou o direito a ele de me oprimir. Quando eu percebo que ele está querendo me oprimir, quando eu percebo que ele está querendo me humilhar, aí é que eu me levanto para devolver a pressão. Deus marcou um encontro com você neste sábado, e Ele está liberando uma palavra agora de autoridade. Você chegou a este lugar para devolver a pressão daquilo que Deus já liberou e autorizou para você enfrentar. Você vai enfrentar as hostes espirituais. Você vai enfrentar a afronta de Satanás. Você vai enfrentar aquele caluniador. Você vai enfrentar. Por quê? Porque a unção já está sobre você. É mirra que está sobre a nossa vida. Aleluia! Porque ele está dizendo: eu sei. Isso aponta para a pessoalidade de Jesus, da proximidade que ele tinha com a sua igreja. Ele afirmou essa verdade: eu sei, eu conheço, estou vendo a sua pobreza. Porque essa igreja estava enfrentando pobreza por causa da perseguição do Império Romano. Por causa da perseguição, alguns crentes de Esmirna estavam pagando o preço por serem cristãos.
E esses crentes não negociavam a sua unção por causa de nenhum benefício terreno. Esses crentes não negociavam a sua unção por causa de uma bolsa com presentes. Esses crentes não negociavam a sua unção por causa de um envelope com oferta. Esses crentes não negociavam a sua unção por causa de um vídeo na internet. Esses crentes não negociavam a sua unção por causa de número de popularidade. Chegou um tempo da igreja pagar o preço por perder algumas coisas, mas guardar a fidelidade de meu Deus, chegou um tempo da gente aceitar andar com roupa repetida, mas não negociar a unção que está sobre nós. É tempo da igreja caminhar sem interesse. É tempo dos ministérios florescerem sem esperar receber nada em troca. Porque tem gente que só vai dependendo daquilo que ele vai receber de volta. E Jesus está chamando uma igreja dos últimos dias para o despertamento. Calma, Jesus conhece o que você está perdendo por não aceitar algumas propostas. Jesus conhece as portas que se fecham porque você não aceita algumas propostas. E Ele está dizendo, dentro da tua pobreza, tu é uma igreja rica. Qual é a riqueza que Jesus está se referindo? A riqueza espiritual. Porque eu prefiro chegar de Uber, mas chegar com a minha intimidade com Deus. Eu prefiro chegar de carona, mas chegar com uma mensagem de Deus para entregar. Eu prefiro chegar a pé, mas chegar com uma unção que exala. Quando eu estou fazendo a obra do Senhor, que riquezas são essas? Riqueza nas obras, riqueza na fé, riqueza na oração, riqueza no amor. Já foi pregado aqui. Olhe para quem está do seu lado e fala, você é rica. Você é rica daquilo que o dinheiro não pode comprar. Você é rica daquilo que o banco não pode negociar. Você é rica daquilo que o mundo não pode encostar. Você é rica. E se Jesus está dizendo que você é rica, valorize a sua riqueza. Valorize a sua riqueza. Quarto segmento. Jesus está entregando para ela, para essa igreja, uma palavra positiva. Qual é a palavra positiva? Não tenha medo. Não tenha medo. Porque eu conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são. E que vocês estão passando. A igreja estava sendo alvo de blasfêmias, acusações, calúnias. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Eu vim te dizer que Jesus não apenas sabia o que a igreja sofria. Preste atenção. Se você esquecer de tudo, irmã Selma, Deus te abençoe. Se você esquecer de tudo isso aqui, tudo que eu falei, e lembrar só disso aqui, eu já ganhei minha tarde. Jesus não apenas sabia o que a igreja sofria, porque ele está dizendo, eu conheço as suas obras, eu conheço a tribulação que vocês enfrentam, eu conheço a pobreza que vocês estão enfrentando, eu conheço as blasfêmias. Jesus não apenas conhece o que aquela igreja estava passando, mas ele sabia quem estava causando o sofrimento. Porque tem caluniadores que esquecem dessa verdade. Para conversas que eu não escuto, Deus jamais ficará sem escutar. Para conversas no WhatsApp que eu não leio, Deus jamais ficará sem conhecimento delas. Eu vim te dizer, meu Deus, eu vim te dizer que Ele apenas não sabe o que você passa, mas Ele conhece quem está causando essa dor. Ele conhece os caluniadores. Eles conhecem os que falam mal de você sem apenas te conhecer.
Ele sabe quem mancha o teu nome quando o teu nome é citado na mesa da honra. Ele conhece. Ele é só dizendo: eu sei o que vocês estão passando e conheço aqueles que dizem que são, mas não são. E afirma uma verdade sobre eles: o que? Não são seus irmãos, fazem parte da sinagoga de Satanás, porque irmão não persegue, irmão não mata, irmão não calunia, irmão não faz fofoca, não! Irmão se ajunta para orar, irmão quer trocar com você até tuas batalhas, para você ficar mais confortável nelas. Quem persegue, quem mata, quem esmaga, quem fala mal, não são daqueles da comunhão. Aí eu vim te dizer nessa tarde: Jesus está calando a boca de muitos blasfemadores. Jesus está colocando uma mordaça na boca dos caluniadores. Eles estão pensando que vão tocar na tua reputação, mas Jesus chegou para dizer: não toca. E às vezes, irmãos, a gente se faz de boba. Às vezes a gente é boba mesmo, porque a gente pensa que todo mundo é amor. A gente pensa que o ambiente espiritual chamado igreja é tudo, todo mundo quer o bem. A gente ri para todo mundo, a gente fala bem de todo mundo. A gente pensa, é todo mundo santo, 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 santo. A gente esquece de colocar, de armar a guarda. A gente esquece que não é para todo mundo que a gente conta tudo. Não é para todo mundo que a gente compartilha tudo. A gente esquece. Mas Jesus te trouxe aqui para te dar esclarecimento. Coloque limite. Coloque limite nesse círculo. Coloque limite nessa casa. Coloca limite nessa mesa. Coloca limite nesse grupo. Coloca limite nessa agenda telefônica. Coloca limite nessas companhias, para que você não seja pego de surpresa. Jesus está dizendo: eu conheço aqueles que dizem que são, mas não são. Se dizem ser, mas não são. Se dizem admirar, mas não admiram. Se dizem respeitar, mas não respeitam. Sinagoga era lugar de reunião dos judeus. Só que esses aqui se reuniam, não era para orar não, era para falar mal mesmo. Você viu? Você viu como foi ontem? Você viu como me trataram? Você viu a gafe que cometeram? Mas Jesus, nesse sábado, está encerrando muitas reuniões maldizentes durante essa semana. Jesus está me autorizando a dizer que Ele está encerrando muitas mesas de fofoca contra a tua casa, a tua vida, teu ministério, tua família. Ainda essa semana, Ele está me dizendo: é para esse mês de agosto, é para esse mês de agosto. Eu cancelo aquela festa maldizente, eu cancelo aquele culto de ação de graça, que não é ação de graça nada, é para falar mal da igreja de onde congrega. Eu cancelo, porque eu sei quem são os que dizem que são, mas na verdade não é coisa nenhuma. Teve uma época na minha vida que eu tomei trauma de culto nos lares. Trauma. Eu não queria nem ir. Por quê? Porque era nesses cultos que se falavam mal da igreja onde estavam congregando. Falavam mal do pastor, falava mal da esposa do pastor, falava mal das irmãs da oração, falava mal do departamento, falava mal da festa. Falei: gente, isso não é de Deus não. Que é isso? Essa reunião é para comunhão, é para crescimento espiritual, é para intercessão, não é para citar nomes daqueles que não estão presentes. E chegou a hora de crente maduro começar a adotar isso como prática de vida. Não cite nome dos ausentes, só cite se for para falar bem, para elogiar, para compartilhar as bênçãos. Comece a regar isso como estilo de vida.
Eu sei. Jesus vai liberar para essa igreja uma palavra positiva. Vai liberar uma ordem para fazer com aquilo que elas estavam recebendo. Essa igreja não vai receber nenhuma palavra negativa. Não vai receber. Longe de ser perfeita. Mas que, para aquele momento, não convinha. Não é dizer que para Jesus a igreja de Esmirna era 100%. Não é isso. Mas Jesus sempre destaca coisas que é relevante para aquele momento. E vai liberar para eles uma ordem. Uma ordem. E eu já estou encerrando. E essa ordem era para fazer alguma coisa a partir da palavra que recebeu. Porque Jesus não quer nenhum crente inchado. Ele quer crente cheio que transborda. E já foi falado aqui também. Crente cheio que transborda. O que significa, pregadora? Significa que tudo que nós estamos recebendo aqui hoje é para você liberar sobre a vida de alguém, porque isso é serviço. Não é crente inchado que só recebe tudo para si, guarda tudo para si, só faz tudo para si e não faz nada para o outro. Jesus está liberando uma palavra e eles vão precisar fazer algo a partir daquilo que eles estão ouvindo. O que era? Jesus está falando, não tenha medo. Não tenha medo. Por que, Jesus? Porque o cinto vai apertar mais ainda. Não ter medo quando estar para conquistar uma terra prometida, como Josué, é muito bom. Não ter medo quando se vai exercer o ministério profético tão relevante como o de Jeremias, é muito bom. Mas eu quero ver a gente não temer quando Jesus falar, o cinto vai começar a apertar. É por isso que eu acredito que os últimos dias da igreja não são só sinalizados como um grande avivamento, mas também será sinalizado por uma grande perseguição. Por quê? Porque o povo pensa que é glamuroso ser crente. É bonito demais ser gospel. É muito bonito dizer que agora vive uma nova vida, uma novidade. Eu quero ver quando o cinto apertar. É quando as coisas se estreitam que os verdadeiros permanecem. Não é pelo sim de Jesus, é quando ele começa a dizer não. É que a nossa lealdade é atestada. Tem gente que pensa que lealdade é testificada só quando estamos prontos para servir e dizer sim para tudo que nos mandam fazer e dizer sim para tudo que estamos recebendo, liberando ordem. Leal não é aquele que diz sim para tudo que você diz, mas o leal é aquele que sabe suportar o teu não. Quando você fala não dá, será que o leal vai permanecer? Ou o leal vai procurar um outro lugar para sugar o sangue? É quando você diz, não, a torneira fechou, a bênção acabou. Você acha que quem fica quando as coisas apertam, se estreitam, são os leais. Jesus está dizendo, não tenha medo, porque o cinto vai apertar. Vocês vão passar por uma grande tribulação, porque o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que vocês possam ser tentados, e depois tereis uma tribulação de 10 dias. Aí aqui aponta para uma precisão de que aquele que permite a tribulação conhece o começo, o meio e o final. Eu vim te entregar uma palavra profética nessa tarde. E eu quero te dizer que Jesus já tem uma data marcada para essa prova terminar. Jesus já tem uma data marcada para esse deserto encerrar. Jesus já tem uma data marcada para esse processo do esmagamento acabar. Ele permitiu o começo, está te garantindo no meio, mas já liberou uma palavra de ordem. Tem dia e tem hora. Quem sabe não é hoje que o deserto de muita gente começa a virar aqui. Quem sabe não é a partir de hoje que algumas coisas começam a fluir
aqui neste lugar, eu tenho essa mensagem para te entregar. Ele conhece teu endereço, Ele conhece a tua casa, Ele sabe da tua família, sabe a prova que você passa, e Ele está chegando lá hoje para te dizer: eu marquei um dia, tem um tempo para acabar, aguente mais um pouco e ser fiel até a morte. Vai se encerrar com o último segmento. Qual é o último? Um chamado geral, que aqui é apresentado até antes da palavra da promessa, dizendo: quem tem ouvidos, ouça. Eu sei que vocês já ouviram muito sobre essa frase aqui, mas eu posso falar a minha colocação sobre essa frase? Colocação simples, mas sabe o que significa? Já que ouviu, faça alguma coisa a partir do que você ouviu. Porque uma coisa é você não fazer porque você não sabe como fazer. Outra coisa é você receber a receita e falar que ainda não sabe, com a receita na mão. Aí é responsabilidade tua. Jesus está nos responsabilizando pela sua palavra. Jesus está nos responsabilizando pela sua palavra. Levante sua Bíblia. Jesus está nos responsabilizando por essa palavra. Ele está entregando o dia todo palavra para a gente aqui, para a gente fazer alguma coisa a partir dela. Eu falei que falaria sobre 2 caminhos. O que isso significava para a igreja de Esmirna e o que isso significa para a gente hoje. Sabe o que significa para a gente hoje? É um chamado à decisão pessoal de ouvir pela fé e se submeter ao que o Espírito diz às igrejas. Porque o que ele está dizendo para Esmirna também tem muito a ver com aquilo que ele está dizendo para nós. O que é? Ele tem um destinatário. João está escrevendo para um anjo da igreja de Esmirna, para uma cidade. Será que você tem a percepção de quem você é em Deus? Porque tem gente querendo falar sobre Deus, mas ainda não se conhece diante dele. Você ainda não se conhece. Você ainda não teve uma identidade curada e quer sair por aí para falar sobre alguém. Primeiro, se reconheça diante de Deus, para depois querer falar coisas do reino dele. Porque unção levanta, mas unção também mata. Saul morreu, espiritualmente falando, porque não aguentou a pressão da unção que recebeu. Porque pensou que sabia, mas não sabia. Unção levanta, mas unção também mata. Ele é o remetente dessa carta. Quem é o remetente? Jesus. Nós precisamos conhecer sobre Jesus. Nós precisamos conhecer a palavra do Senhor. E eu estou liberando aqui uma palavra para você. E quando eu sentei ali no banco, primeiro 2 coisas que eu senti. Primeiro, eu senti cheiro de óleo da unção. Eu senti um cheiro de unção nesse lugar. Segundo, eu senti a palavra se movendo. Aí o Espírito disse para mim: enquanto a palavra se move, eu movo muitas pessoas junto com a palavra. Enquanto a palavra se move, eu movo muito crente também pela unção da palavra. Foi por isso que eu pedi para você levantar a sua Bíblia. E eu termino agora. Por quê? Porque enquanto a palavra está se movendo, eu vejo o crente mudando de geografia, eu vejo o crente subindo nível, eu vejo o crente se matriculando em universidade, eu vejo o crente entrando no seminário teológico, eu vejo o crente entrando na aula de música, eu vejo o crente entrando, meu Deus, eu vejo o crente vencendo timidez na internet, porque enquanto a palavra está se movendo, Deus também está movendo muita gente aqui nesse lugar. Enquanto a palavra se move, Deus está elevando o nosso nível. E se você acredita nisso, fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé num salto daquele que acredita naquilo que está recebendo. Porque eu faço uma oração agora junto com você. Se eu cantasse, eu ia cantar. Mas como eu não sei cantar, eu vou orar. E orar, eu sei orar. Eu quero orar com você. Porque eu vim te dizer que Jesus não é aquém das suas dificuldades. Ele sabe. Então, menos internet,
e mais diálogo com Deus. Nem todo mundo precisa saber de coisas que só cabe a você e os seus íntimos saber. Ele já sabe. E eu quero orar especificadamente pelos blasfemadores, caluniadores. E se porventura Satanás quer pescar o nosso coração para calúnia e blasfêmia, o nosso coração está queimado pelo fogo do Espírito. Aqui não, Satanás. Não vai encontrar na minha vida nenhuma brecha para eu maldizer, para falar mal, para levantar falso testemunho, para caluniar, para dar opinião que não devo dar e nem para julgar ninguém pela aparência. O nosso coração está sendo marcado pelo fogo. Você não será agente de Satanás. Você é agente do Espírito Santo. Você não será agente de Satanás. Você é agente do Espírito Santo. Por isso, puxa essa irmã para perto e comece a orar com ela agora. Puxa alguém para perto de você e comece a orar com ela. Por quê? Porque tem boca de caluniador sendo tampada, tem boca de blasfemador sendo tampada nessa tarde. Jesus ouviu o que você não ouviu. Jesus sabe o que você não sabe, e Ele está calando a boca. Está calando a boca, está calando a boca, está calando a boca. Essa fofoca vai cair por terra. Esse disse-me-disse vai cair por terra. Jesus está selando hoje. Abre a tua boca e começa a interceder. A gente veio para a guerra. A gente veio para guerrear. Quem é da guerra, vem na guerra. Quem é da guerra, vem na guerra. Abre a tua boca para orar agora. Intercessoras, intercessoras, começa a andar no meio da igreja. Começa a andar no meio da igreja. Intercessoras, intercessoras, começa a andar no meio da igreja. Tinha mulheres adoecidas aqui. Jesus está curando. Tinha gente que não conseguia dormir. Jesus está curando. Satanás pensou que ia roubar a tua alegria. Ele pensou que ia roubar a tua alegria. Mas ele está sendo envergonhado nessa tarde. Levanta ministério, Jesus. Levanta ministério, Jesus. Levanta ministério, Jesus. Levanta ministério, Jesus. Volta com aquela reunião de mulheres, porque alguém matou aquela reunião com a fofoca. Volta para aquela reunião, porque alguém matou. Mas Jesus vai levantar, vai levantar, vai levantar, vai derramar um óleo novo, um óleo quente. É a palavra fazendo efeito. É a palavra que está cortando. 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 Sai da frente, Satanás. Sai da frente, Satanás. Nós estamos avançando. Sai da frente, Satanás. A gente não está brincando. Eu estou avançando. Eu estou avançando. Eu estou avançando. Sempre vai haver sinagoga de Satanás. Sempre vai haver sinagoga de Satanás. Mas Deus sempre levantará crente ungido para combater, para desfazer as obras do diabo.
quintal não é da macumba. Aquele quintal é ungido pelo Espírito. Satanás está saindo da geografia. Ele está saindo daquele bairro. Ele está saindo da Baixuiadarás. Ele está saindo. Ele está saindo. E você está fluindo. É pela palavra. É pela palavra. É pela palavra. É pela palavra. É a espada que corta. 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 É a espada que corta.